Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Queridos, se eu fosse trazer um tema para essa palavra hoje, o tema seria a busca incessante pelo que é certo e não pelo que é fácil. Amém? A busca incessante pelo que é certo e não pelo que é fácil. A palavra diz: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita, o caminho difícil, levam para a vida, e poucas pessoas entram por esse caminho. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Queria orar por você. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, nós queremos clamar pela Tua infinita graça e misericórdia para com as nossas vidas, e que nessa noite, Senhor, nós possamos entender um pouco mais da Tua palavra, e que possamos absorver ao máximo daquilo que o Senhor tem para falar conosco, para que possamos ser transformados, para que possamos ser edificados, e que possamos, Senhor, nos aproximar um pouco mais da estatura perfeita do Senhor Jesus Cristo, que é o varão perfeito, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, a forma como nós caminhamos, a forma como nós levamos a vida, a forma como nós somos, agimos, tudo do ponto de vista comportamental, como nós nos relacionamos, o que fazemos no nosso dia a dia, toda a nossa vida. Essas questões, elas vão de encontro. Opa, vai dar certo, vai funcionar. Então, querido, essas questões das nossas vidas, como nós vivemos, como nós somos, como nós nos relacionamos, isso vai apontar para um estilo de vida que dá, para um caminho que é largo, que é espaçoso, e para um caminho que é apertado, uma porta estreita. E essas duas coisas estão falando de algo que é certo e de algo que é fácil, de algo que é ruim e de algo que é bom. Se o Senhor falasse, suponhamos que o Senhor falasse para você hoje, baseado nessa palavra: o caminho que leva para a vida que eu tenho para você é um caminho apertado, tem uma porta estreita, é um caminho difícil. Nessa passagem de Mateus 7, 13, 14, é como se o Senhor estivesse falando isso para nós. Eu tenho um caminho para você, eu tenho um caminho para a minha igreja. Só que esse caminho, ele é assim. Esse caminho, ele é apertado. Ele é difícil. Não é fácil. E aí, queridos, o caminho para a morte e para a destruição é espaçoso e muito largo. E o caminho que aponta para um caminho que aponta para um caminhar fácil. Portanto, se você tem procurado caminhar, um caminhar fácil, um caminhar regalado, eu quero dizer que você está conduzindo a sua vida para a destruição e para a morte.
Eu não quero que você entenda essa palavra e receba ela como algo pesado, como, sabe, uma palavra que te confronta, aquela coisa. Não. Do meio para o fim você vai... Eu quero que você tenha um entendimento de que... O entendimento de que eu preciso, por mais que seja difícil, eu preciso caminhar por aqui. Eu preciso optar para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, existe algo que nos impede de viver o que Deus tem para nós. Veja, eu acabei de dizer que nessa passagem o que Jesus diz para nós é que eu tenho um caminho para você. Ele tem um caminho para nós. Será que, se você analisar hoje, agora na sua cabeça, você mesmo, será que eu tenho andado por esse caminho? Será que eu tenho caminhado por esse caminho? E existe algo, queridos, que vem para nos distrair, algo que vem para nos tirar desse caminho. E esse algo é um dos. E aí, eu quero te dizer o que é. Se chama preguiça. Nossa, pastor Daldo, preguiça. Não tinha outra coisa para você pregar, não? Não. Porque Deus, cara, falou demais comigo nisso, em algumas áreas da minha vida. Só que, irmãos, a preguiça não é preguiça de não fazer nada. Porque, veja bem, Marta, muito provável que Marta era uma mulher preguiçosa. Como assim, cara? A mulher fazia horrores. Enquanto Maria estava lá aos pés de Jesus, Marta estava limpando o quintal, correndo para cima e para baixo, lavando louça, fazendo isso, fazendo aquilo. O ativismo era Marta em pessoa. Mas quem sabe se Marta não estava naquela preocupação inteira porque ela estava com preguiça de estar aos pés do Senhor. Talvez Marta estava naquele ativismo inteiro porque Marta simplesmente tem preguiça de ter uma devocional pela manhã. Talvez Marta estava naquela correria louca, absurda, porque para ela sente preguiça de vir, por exemplo, numa quinta-feira à noite para a igreja, que é um culto de oração. E para várias outras atividades. E aí eu trago para essa igreja local. Porque nós, irmãos, sabemos algumas dificuldades que nós temos e que precisamos ser tratados nessa questão, porque muitas vezes estamos numa vida de ativismo tão pesada que a gente não atenta para aquilo que é o certo, mas para aquilo que é fácil. E o que é preguiça, queridos? Como eu disse, preguiça não é não fazer nada. Preguiça é resistência ao esforço e sacrifício pelo que é certo. Vou repetir. Preguiça é resistência ao esforço e sacrifício pelo que é certo. É escolher sempre o que é mais fácil. E aí, a gente vai trazer isso para diversas áreas da nossa vida. E aí eu quero que você analise. E hoje é um dia propício para isso. Porque hoje é um dia de ceia. Hoje é um dia propício. Coloca para mim, por gentileza, Gênesis 4, 2 até o 7. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho
e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Queridos, nessa passagem, a gente vê aqui duas situações, que foram dois homens, irmãos, que foram trazer uma oferta para Deus. E eu tenho certeza que esses dois homens, eles tinham orientação. Aqui diz bem assim, ó, no versículo 1 ainda, ó, ao fim de um certo tempo. Ao fim de um certo tempo. Então, houve um tempo. Esse tempo, tenho certeza que eles foram orientados pelo seu pai Adão a respeito do que é uma oferta para Deus. Como ofertar a Deus. E aí aconteceu que um fez o que era certo e o outro fez o que era mais fácil. E o que fez o que era certo foi aceito. E o que fez o que era errado, estou igual o pastor Flávio, dando uns cuspidos aqui, né? Viram? Então aquele que fez o que era errado, teve a sua oferta rejeitada e ele também foi rejeitado. Queridos, e aí como eu estava falando de preguiça, o preguiçoso, queridos, ele tem sempre uma pergunta em mente. A pergunta é: o que é mais fácil? Porque eu fico imaginando Caim, quando ele foi colher lá dos frutos, e aí ele, nossa, eu acho que eu estou muito atrasado, eu acho que eu tenho que ir correndo, eu tenho que levar logo essa oferta que eu não me programei bem. Eu vou catar esses aqui mesmo que já está no chão, não vou precisar nem de subir na árvore para pegar, algo do tipo. Eu não vou nem escolher das primeiras árvores, eu vou pegar esses aqui mesmo. Aí catou o que deu, uma parte estava murcha, outra estava meio estragadinha assim, sabe aquela maçã meio estragadinha assim, que estava com aquela manchinha marrom? Levou o que deu para pegar lá. Aí que diz bem aqui, ó. Levou uma oferta, uma. Essa uma oferta pode ter sido algo pouco, michuruca, algo. Então foi algo fácil. Ao contrário de Abel, a palavra fala que ele ofertou para o Senhor o melhor, foi das primícias. Acredito eu que um cordeirinho, sei lá, novinho, sem ruga, sem mácula, não estava aleijado, não estava machucado. E ele escolheu desse sacrifício a melhor parte. E ele ofereceu a Deus. E aí você pode se perguntar, por que ele negou só a oferta? Mas ele não aceitou Caim e também a oferta. Porque Deus, queridos, Ele é amor, e Ele não quer que você ofereça para Ele algo de qualquer jeito. Lembra, a nossa vida, ela é um sacrifício vivo. O sacrifício era oferecido para Deus antes,
um sacrifício morto. Hoje, nós somos esse sacrifício, um sacrifício vivo. Agora, esse sacrifício vivo, ele tem sido apresentado para Deus como? Ele tem sido apresentado para Deus do ponto de vista da oferta de Caim ou do ponto de vista da oferta de Abel? Aí Deus rejeitou Caim porque falou: Caim, eu não posso aceitar você desse jeito. Eu não posso aceitar você com essa motivação, dessa forma, porque existem dois caminhos, eu não posso aceitar você nesse caminho. Por isso que eu não aceito a sua oferta e eu não te aceitei. Como eu disse, a pergunta do preguiçoso é: o que é mais fácil? E a pergunta do Filho de Deus é: o que é certo? O que é certo eu fazer para edificar o meu casamento? Para fortalecer o meu casamento? O que é certo para eu fazer, para eu criar os meus filhos? O Senhor falou comigo. O que é certo para eu fazer na minha empresa? O que é certo para eu fazer nas minhas finanças? O que é certo para eu fazer ali, acolá? Só que muitas vezes nós escolhemos pelo mais fácil. E aí Deus não aceita. E aí você é rejeitado. Deus não aceita. Conjecturando, querido, imaginemos o diálogo do Senhor falando com Caim. Caim, eu não posso aceitar esse seu comportamento e essa sua oferta. Eu não posso aceitar porque eu amo você. Eu não quero que ande por caminhos largos, fáceis, caminhos que darão para a destruição. Caim, atenta para o que é certo e você será aceito. Caim, o pecado está à porta, à sua espera. Procure fazer o que é certo. É mais fácil ir só no domingo à noite para a igreja. Tá de boa. Eu abasteço para o resto da semana. Aí no outro domingo eu venho de novo. E aí isso é suficiente para que eu possa me manter e sem fazer devocional, sem ler Bíblia, sem buscar a Deus, porque é mais fácil. Porque é mais cômodo, é mais tranquilo. É um caminho largo, bacana, tá de boa aí. Esse caminho, meu amigo, meu irmão, está caminhando para o inferno. Meu Deus! E sabe por que eu uso essa expressão, irmão? Porque eu aconselho irmãos, casais, e eu vejo coisas tão elementares, mas tão elementares para a vida de um cristão que tem mais de um ano na igreja, que é vergonhoso. E eu falo isso porque, cara, eu sei quem eu sou em Cristo. Eu não estou me vangloriando, porque a Bíblia diz que se eu tiver que me gloriar de alguma coisa, eu tenho que me gloriar em Deus, em Jesus. Quando eu aconselho algum casal, eu tenho um prazer de falar: cara, você sabe o que eu penso como esposo, como marido? E aí você pode estar aqui e pegar também para você. Eu gosto e desejo ser um bom marido. É por conta da minha esposa? Não. É por conta de um testemunho? Não. Eu quero isso. Eu desejo isso. É fácil? Não. Não é. Não é fácil. É difícil. Mas Jesus não disse que era fácil.
Ele falou: eu tenho um caminho para você, e esse caminho é difícil. É um caminho apertado. É um caminho de renúncia, onde você vai precisar tomar uma cruz e se consertar aqui, ali e acolá. Eu desejo isso. E, irmão, eu não sei como que você não consegue desejar isso, porque isso é bom, cara. Você desejar ser um bom marido, ser uma boa esposa, cara, isso é muito maravilhoso, isso é bom. Passe a desejar isso e se esforce para isso, porque não é fácil. Amém, queridos? Meu Deus, e houve silêncio. Irmão, olha só. O preguiçoso é aquele que não tem um ideal de perfeição esforçada, mas de facilidade. Me fiz entendido? Vou ler de novo. O preguiçoso é aquele que não tem um ideal de perfeição esforçada, mas de facilidade. Percebe que não é uma questão de não fazer nada? Não é uma questão de não vou fazer nada. É igual, por exemplo, Marta. Talvez Marta, o tanto de coisa que ela fazia, e ela ainda era uma preguiçosa. Porque ela queria fazer tudo aquilo que ela estava fazendo, com preguiça de ficar aos pés do Senhor. Porque ela não queria. E hoje, eu quero saber qual é a igreja que não tem isso. Existe. Eu já fui um deles. De fazer meio mundo de coisa na igreja, para poder me ausentar de uma outra coisa, que era certa. Não é que as outras coisas que estavam sendo feitas, não é que elas não eram certas. É certo. É certo você vir limpar as cadeiras da igreja, limpar o chão, aspirar esse negócio aqui, que o Mateus aspirou, inclusive, muito bem aspirado. Limpar tudo bonitinho, deixar tudo maravilhoso para receber os irmãos. Arrumar, fazer tudo. É certo fazer isso. Só que isso pode se tornar uma coisa que vai estar do ponto de vista fácil, do ponto de vista preguiçoso, porque toda essa feitoria é para você se ausentar de algo que é necessário e que é certo. Queridos, conversando com a Gleice, e a gente estava falando sobre o dia a dia, sobre a nossa vida comum. Como eu disse, a nossa vida, ela é um sacrifício a Deus todos os dias. Você está no seu trabalho, o sacrifício vivo para Deus está lá. E aí eu te dou uma palavra para isso. A Bíblia fala, olha, seja obediente aos seus senhores. Ah, lá você é patrão, a Bíblia fala, seja, não é honesta a palavra, mas seja bondoso com o teu servo. Ah, eu estou em casa. Aí em casa, meu filho, o contexto é esposo, filho, esposo, marido, mulher, é isso. Na rua, com as pessoas, é aonde você estiver. Aonde você estiver. Esse sacrifício vivo, que é você, que sou eu, vai estar lá nesse lugar. E esse sacrifício vivo vai estar queimando ou ardendo? Porque se você estiver queimando, a sua vida está no altar de Deus, e aonde você está queimando. Porque você tem uma palavra para aquele lugar, para aquela situação, para aquele momento. Então você está queimando. O tempo inteiro você está apercebido de quem você é em Deus, do que Deus é em você e de que Ele está ali, do seu lado. Igual a Luísa pregou no domingo passado aí. Seu amigo está o tempo todo com você. Então a nossa vida, a vida comum, é porque tem gente que separa, amigos.
Aí ele é uma coisa na vida comum e no domingo ele é outra coisa. Então tem essa distinção, eu não consigo entender. Então, a nossa vida comum, querido, ela precisamos estar com ela queimando o tempo todo. Um altar queimando o tempo todo. Esse sacrifício. Só que o que está lá queimando é um sacrifício que está cheirando suave as narinas de Deus? Ou é uma oferta que está queimando ruim, fedido aos olhos de Deus? Porque se for, não está queimando, você está só ardendo. Sabe, queridos, aquilo que não te confronta não te transforma. Aquilo que não confronta você não te transforma. Ela massageia o seu ego, ela traz um jeitinho, mas ela não te transforma. E aí eu volto a dizer para você: caminhe pelo caminho que o Senhor escolheu para você. Passe a caminhar pelo certo, por aquilo que é certo, e não por aquilo que é fácil. Porque o preguiçoso, ele vai procurar sempre o mais fácil. Sempre o mais fácil. Mas chegará um dia, queridos, que haverá de darmos conta para Deus sobre as nossas obras. E aí você sabe que tem muita coisa que é palha e feno, e que vai ser queimado muito rápido, não vai valer de nada. Meu Deus, irmãos, não tampe o sol com a peneira. Saia daqui hoje entendendo que você precisa, porque, irmão, eu tenho certeza absoluta, a começar de mim, todos nós aqui dentro, todos temos coisas para melhorar e nos consertar em Deus. Não existe um aqui dentro. Não existe um aqui dentro que não precise melhorar. Sabe por quê, irmão? Porque existe uma estatura, existe um padrão, e esse padrão se chama Jesus Cristo. E a Bíblia fala que nós precisamos caminhar olhando para essa estatura, para quem Ele é o alvo, e a rota é essa, Ele é o alvo. Só que às vezes nós queremos as coisas mais fáceis, aí a gente quer dar uma volta por aqui, para ver se chega lá. Só que você não vai chegar, irmão. Você não vai chegar. Você sai da rota e aí por conta própria, porque o Senhor falou: eu escolhi um caminho para você. O caminho é esse. Ele é difícil. Só que o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele traça uma outra rota quando você reconhece. E aí você saindo daqui hoje, reconhecendo que a sua área XYZ, ou talvez o alfabeto inteiro, precisa se consertar. Aí Deus, o que Ele faz? A rota é essa. E aí você começa a andar por aqui. E aí o Senhor te traz uma palavra: olha, vai pelo que é certo, não vá pelo que é fácil. Você quer? Eu quero, Senhor, porque eu estou sem vergonha desse jeito e assim, assado. Aí Deus vem, Ele, então tá, eu vou traçar uma outra rota para você ir para o caminho. Aí o Senhor traça uma outra rota, e aí você começa a chegar no caminho, e aí você entra no caminho de volta. E aí você vai. E as coisas começam a fluir. E as coisas começam a acontecer. Amém, irmãos? Queridos, nós temos também um inimigo que se chama tá bom. Tá bom. Como está seu casamento, irmão? Tá bom. Tá bom. Tranquilo. Como é que é você como marido?
Ah, tá bom, de boa. Tá bom. Caminhando. Como que é você como esposa, como pai, como filho, como colaborador na empresa, como dono da empresa? Como é você? Mateus 5,48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Senhor Jesus, mas como assim, Pai? Ser perfeito? Não tem como. Não existe. O Senhor sabe disso. O Senhor falou isso na sua palavra, mas o Senhor sabe que não tem como a gente ser perfeito. Aqui, como o Senhor é. Nós vamos passar por um processo, depois de transformação, onde o nosso corpo será glorificado, seremos transformados tal qual o Senhor é. Mas agora aqui, Senhor, tá difícil, hein? Não tem como não, hein? É isso mesmo, irmãos. Não é possível chegar nesse estado de perfeição. Mas caminhe pelo caminho em busca constante, incessantemente, por essa perfeição, por se aproximar cada vez mais de quem Cristo é. E aí, queridos, a gente se pergunta, como é você como marido? Ah, sou bom. Bom comparado ao quê? Ah, eu sou bom porque eu vi um dia desse na manchete do jornal, o cara xingou a esposa, puxou pelo cabelo dela, matou ela. E aí eu estou olhando, eu sou bom. Eu sou um bom marido. Ah, eu sou um bom filho. Vi um dia desse, uma manchete, um filho matou uma mãe com uma panelada de pressão na cabeça. É verdade. Uma panelada de pressão na cabeça porque ela não queria pagar o dinheiro da droga. Eu sou um bom filho. Eu sou um bom filho, eu sou um bom pai, sou um bom esposo, sou uma boa esposa, comparado a quem? Aí a gente traz Mateus 5,48, portanto sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial. Então a comparação não é o que está errado, a comparação é com quem está certo, com o que é certo. A comparação é com o que é perfeito. Ah, então ok. Então beleza, vamos olhar por esse ponto de vista. Como é você como marido? Preciso melhorar. Comparado ao pai, eu preciso melhorar. Ah, comparado ao um filho, como você é? Ah, comparado ao filho, Jesus, eu preciso melhorar. Como esposo, comparado ao noivo, eu preciso melhorar. Como é você como discípulo, você como um homem de Deus, uma mulher de Deus, comparado ao santo, eu preciso melhorar. Não estou bom. Mas vira e mexe, a resposta que nós temos é, como está? Assim, tá bom. Bom. Tá bom comparado ao quê? Irmãos, fala, eu preciso melhorar. Eu preciso me aproximar e fazer o que é certo e não o que é fácil. Amém? Glória a Deus. Queridos, para a gente caminhar para o fim, existem algumas frases da preguiça. E uma delas é, não tenho tempo. Não tenho tempo para aquilo que é certo. Tenho tempo para aquilo que é mais fácil. Porque eu consigo até produzir mais. Consigo até fazer mais. A outra frase é,
estou muito cansado. Estou muito cansado. Estava ouvindo uma palavra e aí o cara trouxe um exemplo sobre isso aqui. E aí ele falou que um certo cara, chegando do trabalho, e aí a esposa foi receber ele, e ele chegou com aquela cara de cansado. Nossa, meu amor, hoje pesado, tive um dia exaustivo. E ele foi entrando pela casa, porta dentro, largando a bolsa pelo caminho, e a esposa pegou: meu amor, senta aqui, vem cá. E aí logo ele sentou no sofá. Foi difícil, amor, o dia hoje? Como é que foi? Muito bravo. Filho, traz para mim aí uma coca. Filha, traz para mim aqui o controle. E aí ele logo ligou a televisão para dar uma relaxada. E aí tá lá assistindo alguma coisa, e de repente o celular. Aí ele olhou a ligação de um irmão da igreja. E aí: alô, irmão? Ô, querido, como é que você tá? Tudo bem? Bom. Cara, consegui reservar o society lá, o campinho lá de society para nós bater um fute, e os irmãos da igreja já tá todo mundo em peso. É mesmo? Daqui 1 hora, fechou. Amor, a galera da igreja ligou, o pai falou que vai ter um fute. E aí, arruma para mim aí as coisas. Já pegou a chuteira, o meião, pegou lá a camiseta, a bola. E aí o cara, do nada, acho que do outro planeta, uma energia nesse cara, que de repente o cara, todo revigorado, cheio de força, aquela coisa toda. E aí, para ir para o futebol, todo cheio de força. Olha só, qual que é o certo? Porque isso traz uma conotação de que aquilo é, não sei se a palavra é conotação, mas eu acho que deve ser, de que isso é uma rotina. E essa rotina coloca esse cara numa condição de não educar seus filhos, de não discipular sua esposa, sua casa, porque o que é certo ele não faz, mas ele procura fazer o que é mais fácil. E aí, querido, nós temos desgraças e desgraças nas famílias, nos casamentos, nos filhos. E aí às vezes a gente fica sem entender o que está acontecendo, por que isso está acontecendo comigo. É porque você preferiu andar pelo caminho largo, espaçoso. E talvez esses exemplos que eu dei não sejam o seu, mas se você avaliar um pouco aí a fundo, com certeza você vai achar. E se você persistir por esse caminho, querido, vai dar ruim. Peça para o Senhor: Senhor, me ajuda a traçar nova rota para eu entrar no caminho, porque do jeito que eu estou caminhando, eu já sei o fim. Eu sei que não vou ser aceito. Eu sei que essa oferta, esse sacrifício vivo vai ser comparado ao de Caim. Estou cansado para viver o que Deus tem para mim. Estou muito cansado para assumir a educação dos meus filhos. Estou muito cansado para discipular minha casa. Estou muito cansado para fazer o bem. Por quê? Porque a minha visão de vida, ela não está enquadrada na visão de vida que Deus tem para nós, mas que o mundo tem. E aí, queridos, 2 coisas que eu vou estar falando para você poder vencer essa preguiça. E uma delas é mudar a forma de enxergar a vida. Mude a forma de você enxergar a vida. Por quê?
existe uma forma de ver a vida do ponto de vista mundano, que é: eu vivo para aproveitar a vida. A vida foi feita para aproveitar. A vida foi feita para aproveitar. E o ponto de vista de ver a vida da forma bíblica é: a vida é uma missão. A vida é uma missão. Que missão é essa, mano? A vida não é para ser aproveitada. Porque quando você tem esse ponto de vista, quando você tem isso, a vida foi feita para aproveitar, isso é literalmente um caminho largo. A vida foi feita para aproveitar. Então toda a sua vida vai estar girando em torno de aproveitar. E não de se dedicar e viver para uma missão, para um propósito. Como você tem enxergado a vida? Talvez passou pela sua cabeça em algum ponto, né? Tipo, vou aproveitar mesmo, vou trabalhar, esforçar, fazer grandes quantias, fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, aproveitar assim, aproveitar assado, fazer desse, daquele outro jeito, e vou vivendo, e vou levando a vida, e a vida vai me levando. E aí, você vai levando a vida te levando, só que você não sabe para onde está dando. Tem um ditado que diz que quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E nós, queridos, veja bem, eu falei algo esses dias, esses dias para uma pessoa, eu falei: irmãos, a igreja de Jesus Cristo, ela perde feio, muitas vezes, para um budista, para um espírita, para um hinduísta. Quem aqui não sabe o que é um hindu? O hinduísmo, querido, é tipo uma religião, uma seita na Índia. E o hindu, ele faz um voto de ficar 10 anos em cima de uma árvore, de ficar 5 anos em pé, de ficar 10 anos assentado à beira de uma pedra. São N coisas absurdas, mas os caras ficam os 10 anos. Eu vi uma foto de que as pernas do bicho eram dessa grossura assim, ó, trombose, porque o propósito dele era ficar tipo 5 anos, sei lá, em pé, e o cara tá lá em pé 5 anos. E aí o cristão, filho de Deus, que se tiver, eu sou filho de Deus, caminha absurdamente por um caminho fácil, tranquilo. Eu sou livre em Cristo. E não sabe ele que vive uma libertinagem. Não sabe diferenciar o que é liberdade em Cristo para libertinagem. Então, queridos, a segunda coisa para a gente poder vencer a preguiça, além de mudar a nossa forma de enxergar a vida, que é passar de enxergar a vida do ponto de vista mundano, que era aproveitar a vida, e passar a enxergar a vida como uma missão, e aí você entender na palavra que missão é essa. E o outro ponto é mudar ou ampliar a forma de enxergar amor. O amor, querido, é a vontade. Isso aqui é uma definição de um cara. Ele é um cristão, mas
essa definição de amor, ele é psicólogo, e esse cara, esse livro dele não é cristão, mas essa definição de amor, ela é muito forte. E aí eu amei, eu gostei muito e quis trazer para vocês. E que tem total congruência com o que a palavra diz. O amor é a vontade de se desenvolver para possibilitar o nosso próprio crescimento e o crescimento dos outros. Legal, né, Dati? Então, amor é nós nos esforçarmos por fazer o certo, caminhar no certo, mesmo sendo difícil, complicado, para que nós nos desenvolver, e nos desenvolvendo, a gente possa desenvolver o nosso cônjuge, o nosso irmão, aquele que está lá no seu trabalho. Isso é amar. Eu me proponho, eu me esforço por estar no certo, caminhar pelo certo, para que eu me desenvolva, cresça, para que eu possa contribuir com o meu irmão, para que ele também cresça. Tem congruência demais com a palavra, irmão. O servo inútil é aquele que pegou lá as moedinhas, enterrou, deixou lá. Recebeu um dom, recebeu uma palavra, recebeu algo, e ele simplesmente guardou aquilo. Ele enterrou. Ele não multiplicou aquilo. Quando a palavra fala, cara, por que você não pegou, colocou no banco, multiplicou e não rendeu um pouquinho? O que isso quer dizer? Cara, por que você não pegou essa inteligência que você teve aí, essa habilidade, sabe? Isso, aquilo, e não desenvolveu isso para o reino, para a missão de vida? Por que você não desenvolveu isso? Sabe? A gente tem 4 exemplos bem ali, ó, que desenvolveu essa habilidade, essas competências que tem para poder vir e trazer uma mensagem extraordinária, que tem mudado a vida de um monte de gente, eu tenho certeza, que confronta a vida de muita gente, porque confronta, viu? Mas só confronta, sabe quem? Só confronta quem está buscando o certo, porque quem não está, não confronta. É como se fosse passar aqui e aqui, ó. Eu costumo falar com alguns irmãos que tem gente que vem na igreja que ele assiste o culto, ele só assiste, ele não cultua, ele está aqui só vendo, só olhando e vendo o que está acontecendo e tal. No momento do louvor ele está observando, está olhando o que está acontecendo. Na palavra ele está voando, ele está lá na China, ele está no trabalho dele, ele está não sei aonde. Então, queridos, para a gente finalizar, essas 2 formas de nós vencermos essa preguiça é enxergar a vida de uma outra forma. Não queira aproveitar a vida, irmão, porque isso vai passar logo, logo. E aí eu te dou uma palavra baseada nisso. Aquele que perder a sua vida, achá-la-á. E aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. Se você não sabe o que é isso, meu irmão, vou te dizer agora. Quando a Bíblia fala, aquele que achar a sua vida, a vida é feita para aproveitar. Ele está achando a vida. Isso quer dizer achar a vida. Ele está aproveitando a vida, vivendo e desfrutando. Isso é ganhar a vida. E aí quando você ganha a vida, na verdade você está perdendo ela. E aí a Bíblia fala, aquele que perder a sua vida, aí o perder a sua vida é entender que a vida, do ponto de vista bíblico, a vida é uma missão. E aí você está perdendo a vida. Mas na verdade é essa vida aqui. Mas na real você está encontrando a vida. Amém, queridos? Então, o amor ver o amor de uma outra forma é a gente entender que nós devemos optar por esse caminho, que é o certo, crescer, se desenvolver, para que a gente possa contribuir com o desenvolvimento e o crescimento do outro.
O amor é enfrentar o que é certo para o meu crescimento, para que eu seja suporte, para que o outro cresça. Amor dá trabalho, querido, e é difícil. É tomar a cruz e carregar as marcas de Cristo. De forma prática, querido, amanhã, de repente, você procurar um psicólogo. De forma prática, amor, amanhã, de repente, é você encontrar um psicólogo. Para que você cresça, para que você desenvolva, para que o seu cônjuge possa crescer, para que os seus filhos não venham a ser impactados pelas mazelas suas, que você também não tem culpa, porque a vida é a vida. Você é o que é hoje, porque foi a vida, foi as coisas que aconteceram. Você precisa aceitar isso, só que aceitar no sentido de acolher, entender e falar. O que eu vou fazer com isso? Preciso tratar isso, preciso trabalhar isso. Eu não posso ser vítima disso aqui. Talvez, amor, seja para você amanhã procurar um nutricionista, porque você não se cuida, porque sua saúde está no ralo. Talvez, amor, amanhã seja você procurar uma academia. Eu preciso disso. Talvez, amor, seja amanhã você procurar o seu pastor e confessar todas as mazelas, as desgraças que vem acontecendo, e você se livrar disso. Talvez amanhã, hoje ainda, seja você reconhecer Jesus como seu Salvador, porque você viveu uma mentira desgraçada. Vive como está à deriva. Você sabe o que você pode fazer amanhã para você demonstrar amor com você, para você crescer, desenvolver e poder contribuir na vida de outro.